Boa tarde, agora já quase que podemos dizer boa tarde. Na reta final deste congresso, passo a palavra ao professor António Mendonça, bastonário da Ordem dos Economistas, para fazer o balanço destes 2 dias de congresso. Se faz favor, Sr. Bastonário. Muito bom dia a todos. Eu começo por saudar o Sr. Ministro da Economia do Mar. É um grande prazer e também uma grande honra que nos dá vir encerrar este nosso congresso. Aliás, enfim, não sei se é do conhecimento de todos, mas a Ordem dos Economistas tem como tutela o Ministério da Economia do Mar e temos procurado ao longo, enfim, dos últimos tempos, procurar estabelecer uma relação uma boa relação de cooperação, de entendimento e também de procura de encontrar algumas iniciativas que possam interessar às duas instituições e, sobretudo, possam interessar ao país. E eu ainda agora estava a falar com o Sr. Ministro e, de facto, enfim, ele mantém e todos nós devemos agradecer essa abertura e essa disponibilidade para encarar as iniciativas da Ordem dos Economistas como sendo algo que pode ser útil, que pode ser aproveitado no sentido de discutir a situação do país e, sobretudo, contribuir para a procura das melhores soluções. Portanto, Sr. Ministro, mais uma vez uma honra e desejo-lhe as maiores felicidades no exercício das suas responsabilidades, que são difíceis, particularmente no contexto atual que nós estamos a atravessar. E, aliás, enfim, tenho aqui a responsabilidade de fazer o balanço, fazer as conclusões. É evidente que é uma tarefa impossível de fazer, depois destes 2 dias de ricos e intensos debates que nós tivemos aqui, que mobilizaram, pelos nossos cálculos, mais de 600 pessoas no pico. Chegámos a ter não apenas este auditório cheio, mas também as 2 salas de apoio, onde decorreram as sessões paralelas, também cheias. E, infelizmente, muita gente não teve a oportunidade de participar na sessão de abertura aqui diretamente nesta sala, mas isso é que eu gostava de salientar e de agradecer, tiveram, como hoje se diz, a resiliência para estar fora do centro principal e assistir com todo o interesse àquilo que aqui se passou. E agora, no final, eu posso dizer também, eu reitero aquelas palavras iniciais que eu disse, que este Congresso nós todos tínhamos que olhar para este Congresso com o espírito de humildade e modéstia relativamente às conclusões e ao que aqui se disse. Toda a gente, isso de facto foi unânime, ainda hoje no painel, todos acentuaram a imprevisibilidade, a dificuldade de perspectivar o que é que vai acontecer no futuro próximo, aos mais diferentes níveis, no plano internacional, no plano nacional, no plano empresarial. E, de facto, também tudo aquilo que nós dissemos aqui, todas as conclusões, naturalmente nós temos de estar predispostos para as questionar, obviamente, se, entretanto, a situação se alterar no plano internacional e também no plano nacional. O primeiro dia de debate, como estão recordados, foi mais centrado nos problemas de natureza macroeconómica, com incidências e, enfim, não havia maneira de fazer de outro modo, mas com incidência também nas questões de geoeconomia e geopolítica internacional. Este segundo dia foi, e houve de facto aqui uma convergência muito assinalável dos temas tratados, enfim, quer as intervenções que foram feitas da parte da manhã pela doutora, pela doutora Francisca Guedes de Oliveira, também pela professora Francisca Guedes de Oliveira, pelo professor Rui de Albuquerque, focaram e introduziram bem a questão mais geral do mundo empresarial e dos desafios que se colocam aos gestores, e depois o painel que se seguiu também foi, de facto, um painel muito interessante. Mas, se me permitem entrar um pouco mais no detalhe, e voltarei à sessão de hoje, nós tivemos, enfim, no primeiro dia, na abertura, de facto, houve aqui uma questão que eu gostaria aqui, e peço desculpa de ir para trás, ou voltar à frente, não é? Porque as ideias também vão surgindo à medida que eu vou falando.
há uma ideia geral que resultou disto, e sobretudo isto é muito importante para os economistas, que é esta ideia. Nós, normalmente, não temos dificuldade em aderir às novas ideias, e sobretudo muitas vezes àquilo que é moda. Mas um grande problema, todos nós, não só dos economistas, mas dos economistas em particular, é libertarmos-nos das ideias antigas, das referências que nós todos temos e que começaram na nossa formação e que se prolongam ao longo da vida. E eu aqui gosto sempre de citar esta reflexão, não é minha, como sabem, é do John Maynard Keynes, do prefácio à primeira edição do seu livro, da Teoria Geral, e de facto é algo que muitas vezes nós não utilizamos. Repetimos, porque também é mais fácil, e temos alguma dificuldade em, de facto, libertarmos das referências que, no fundo, todos nós temos, que foram a nossa formação, para encarar a nova realidade. Enfim, eu queria começar, nesta primeira sessão, para referir a intervenção do nosso orador principal, que foi objeto aqui da nossa homenagem, o nosso colega Vítor Constâncio, que fez uma intervenção notável. Aliás, eu quero dizer, e para já eu próprio me perdoarem relativamente à incapacidade que eu seguramente vou ter de fazer uma síntese de tudo aquilo que aqui se passou, nós iremos publicar no site todas as intervenções. Aliás, pedimos aos intervenientes para, enfim, burilarem-se, entenderem as respectivas intervenções no sentido de as disponibilizar a todos. Acho que é importante. E isto independentemente de uma edição futura que nós vamos fazer, ainda no quadro das comemorações dos 25 anos, em que vamos procurar compilar, numa ou duas publicações, as intervenções mais significativas que ao longo deste período foram sendo produzidas. Mas queria dizer que o nosso colega Vítor Constâncio é, de facto, não só fez uma intervenção excelente, como é uma pessoa notável. E, enfim, é daquelas pessoas que esteve ligada, e isto também é importante, nós falamos da referência internacional dos portugueses, dos economistas, ele esteve numa instituição crítica e eu considero não apenas um dos melhores economistas do país, mas como também uma pessoa que teve uma influência decisiva, precisamente na aplicação daquilo que eu disse no início, que é a libertação das referências antigas. Ele é, sem dúvida, até no plano teórico, um dos dinamizadores, patrocinadores e criadores da política monetária não convencional, que, na minha opinião, e julgo que na opinião de muitos, salvou o euro, salvou a própria Europa, face aos impactos que a crise de 2008-2009 teve, às assimetrias que foram produzidas, e, de facto, essa política monetária não convencional foi o quebrar, fazer praticamente tudo diferente daquilo que era feito anteriormente. Aliás, que agora se discute em que medida que não se está ou não está a recuperar. Aliás, hoje o Banco Central Europeu vai ter, ou já está a ter, a sua reunião periódica para discutir se vai ou não vai alterar o nível das taxas de juros. Enfim, todos estamos à espera que, de facto, não haja subida das taxas de juros, mas a imprevisibilidade também acontece nestas situações. Mas para dizer que é uma coincidência muito interessante, eu estou com muita expectativa daqui a pouco para saber o que aconteceu. E eu acho que é importante aqui, relativamente à intervenção do nosso colega Vítor Constâncio, chamar a atenção para o pessimismo que ele tem. Ele introduziu aqui um pessimismo relativo. Todos os economistas são pessimistas, não é? Mesmo os otimistas, no caso dos economistas, têm algum quê de pessimismo. Depois ele alertou para um problema, que pode ser um problema sério, que já ocorreu no passado e que agora corre sérios riscos de acontecer, que é o problema da estagflação. Portanto, temos de estar atentos à possibilidade de irmos atravessar um novo período, uma nova fase de estagflação. E também aqui, cá está, a grande importância de ir contra aquilo que está estabelecido, que é a possibilidade, tendo em conta a nossa experiência, de alterar a referência para a taxa de inflação de 2% para 3%, tendo em conta aquilo que tem sido a prática. E também para quê? Para fazer uma coisa que é muito importante, que é não transformar a política monetária, hoje em dia quase transformada na política económica decisiva, que, aliás, todos nós ouvimos todos os dias os conselhos da Christine Lagarde aos governos para dizer o que é que eles não devem fazer, que é, de facto, algo de surpreendente, mas que é a realidade, mas em que, de facto, ele aponta para essa necessidade de atualizar face àquilo que tem sido o desenvolvimento internacional, de 2% para 3%, para não tornar a política monetária numa política excessivamente recessiva
e poder contribuir precisamente para mergulhar a economia global e particularmente a economia europeia numa recessão. O Sr. Ministro das Finanças esteve aqui, também fez uma intervenção muito boa, em que apresentou e justificou a proposta orçamental enfim, eu penso que é interessante relevar relativamente à intervenção do Sr. Ministro das Finanças, evidente que há muitos aspectos, ele fez uma apresentação muito interessante e muito bem justificada das medidas que estão lá previstas, mas eu julgo que aqui o que eu gostaria, a ideia fundamental que eu gostaria de tirar do discurso do Sr. Ministro das Finanças é a ideia da criação de um fundo de apoio ao investimento estrutural, particularmente a partir dos anos 2026, em que a problemática dos fundos europeus vai ser mais apertada, vai acabar o PRR, mas também porque vamos ter que confrontar o alargamento e provavelmente pode haver a tendência para desvio dos fundos europeus para o leste e, portanto, naturalmente que esta abundância de fundos, que nós parece até que temos alguma dificuldade em aproveitar, pode estar mais comprometida. E, portanto, esta ideia da criação do fundo, de um fundo mais a longo prazo, a partir das folgas, enfim, que eventualmente existem e continuarão a existir no plano das finanças públicas, julgo que também é uma boa forma de fazer aquilo que todos nós temos tendência a criticar, que é uma excessiva visão de curto prazo dos orçamentos. É evidente que o orçamento de Estado é sempre um instrumento de política económica, tem um horizonte bem definido, mas que é importante que aquilo que se faz no prazo ou no horizonte temporal de um ano possa ser compreendido e integrado dentro de uma perspectiva mais geral. E aqui eu queria chamar a necessidade de reforçar uma visão estratégica e associada à visão estratégica para o país, também o planeamento estratégico. Foi o Sr. Presidente da República que chamou também a atenção para esse aspecto. Nós não podemos entrar sistematicamente em ciclos curtos, de estar sempre a rever aquilo que está decidido para trás. Quando está decidido, muitas vezes não se é capaz de tomar uma decisão. E, de facto, o país não pode, particularmente no contexto que estamos a atravessar, a continuar sistematicamente a adiar decisões fundamentais e, sobretudo, a perder coerência em termos dessas decisões que são estabelecidas, digamos, no curto, mas que têm que ter a sua sequência no médio e no longo prazo. E tivemos, enfim, a intervenção de honra do Sr. Presidente da República. Também vou dizer que foi uma intervenção notável. Eu estava, e julgo que muitos de nós estavam com uma atenção àquilo que o Sr. Presidente estava a dizer, e de facto ele chamou a atenção para um aspecto que eu julgo que é muito importante, que é, nós próprios também temos que olhar para aquilo que se está a passar no mundo, não apenas do ponto de vista das tendências geoeconómicas e geopolíticas internacionais, mas também das repercussões que isso pode ter no nosso país, particularmente a eventualidade de uma tendência para a fragmentação também do próprio sistema partidário e a necessidade de produzir convergências e consensos relativamente às questões essenciais. Aliás, este Congresso é prova disso. Nós vimos divergências, vimos discordâncias, mas vimos que, na generalidade das intervenções, havia, pelo menos em termos do diagnóstico e também em termos das soluções, havia uma grande convergência e, portanto, não se percebe porque é tão difícil, quer dizer, quando nós saímos da esfera da análise económica, da discussão em termos das especialidades, para passar à esfera política, se nota uma dificuldade tão grande em produzir convergências. E este alerta da necessidade de haver uma convergência a este nível, uma convergência das forças democráticas relativamente àquilo que está a acontecer na Europa e do mundo, é fundamental para não cairmos em situações extremistas, populistas, que pouco irão acrescentar à resolução dos problemas do país. É uma mensagem que eu gostaria de destacar e que nos dá uma grande honra que ela possa ter saído e possa ter sido apresentada aqui no nosso Congresso. Da parte da tarde, foram sessões também muito interessantes. Nós entramos nas sessões paralelas. Como sabem, nós tivemos 3 sessões paralelas. Uma sobre formação e entrada no mercado de trabalho, particularmente dedicado aos jovens, e eu julgo que as conclusões que eles tiraram, eles aqui, enfim, aliás, todos os responsáveis das secções apresentaram bullets daquilo que lá foi discutido, enfim, eu
Passei por todas, mas não tive em nenhuma do princípio ao fim e, portanto, também há aqui o risco de não conseguir tirar toda a riqueza que lá foi produzida. De qualquer forma, relativamente aos jovens, eu queria, mais uma vez, cumprimentar os jovens aqui presentes. Nós tivemos muitos jovens aqui presentes e acho que é muito importante, e eu também disse isso no início, que a partir de agora nós vamos ter uma categoria de membros, que é a categoria dos estudantes, e, portanto, também eu espero que isto possa ser o ponto de partida para uma mobilização de jovens licenciados, para começarem já a estabelecer as ligações e as redes e beneficiarem também da experiência dos mais velhos. Mas eles chamaram a atenção para alguns aspectos que eu acho que é importante que nós possamos refletir sobre eles. Designadamente, uma certa contradição entre a qualificação que, entretanto, aconteceu nos jovens e a sobrequalificação mesmo, em alguns domínios, e depois, por outro lado, a incapacidade do sistema económico de acolher essa sobrequalificação. Isto é um problema que nós temos que olhar com muita atenção, porque não basta dizer, e eles chamaram a atenção para isso, apoios, medidas pontuais, aqui e acolá aos jovens, mas é preciso entender que há aqui um problema de natureza estrutural que está, em alguns casos, no bom caminho, sem dúvida, mas que há aqui um problema geral. E, portanto, é saber, é interrogar-nos se aquilo que está a acontecer em termos, e eles chamam a atenção para isso, da especialização da economia portuguesa, aquilo que está a acontecer, se de facto não está a contribuir para uma maior dificuldade da integração dessa mão de obra cada vez mais qualificada. E também eles chamaram a atenção para um aspecto, e eu acho que isto é muito importante, e eu, sendo professor, naturalmente que sou muito sensível a isso, que é a necessidade de pensar e de reformar o próprio sistema de ensino. Ou seja, será que o sistema de ensino, nas suas diferentes componentes, desde a formação básica até à formação universitária, está adequado àquilo que é necessário à economia, às empresas? Aliás, ainda hoje chegámos e discutimos e em várias intervenções chamou a atenção para esse problema da qualificação, do ajustamento, particularmente no que diz respeito ao ensino técnico, e julgo que era necessário, talvez fosse chegado o momento também, de fazer uma reflexão profunda novamente relativamente àquilo que se passa no sistema de ensino e, particularmente, enfim, no caso do ensino secundário, eu acho que é dramático inquéritos às pessoas que dizem que 80% a 90% das pessoas não recomendaria a profissão a um jovem. Portanto, isto em termos de futuros é dramático, não é? E, portanto, acho que temos que encarar sem apriorismos, sem, aproveitamentos de natureza política, mas olhar para isto com olhos atentos e com os olhos que querem, efetivamente, resolver o problema. E também, como não podia deixar de ser, chamar a atenção para os rendimentos. Quer dizer, não se pode atrair jovens se continuamos a ter uma política de salários baixos, particularmente do que diz respeito aos jovens, não é? E também é um problema estrutural da economia. Obviamente que eu não estou a dizer que as empresas agora têm que pagar salário, empresas ou a administração pública têm que pagar salários mais altos, mas é um problema que nós temos que encarar do ponto de vista do médio e do longo prazo, como é que podemos dar resposta a isto, no sentido de aproveitar, de facto, a qualidade que nós estamos a produzir do ponto de vista da nossa formação e que se perde. Não é? Isto também levanta outros problemas, mas eu não quero avançar para aí, que tem a ver talvez com a necessidade de ter uma política de ensino a nível europeu. Não é? Como já tivemos a política agrícola comum, provavelmente uma política de ensino comum poderia ser interessante, evidentemente respeitando as especificidades, mas num quadro de mobilização, digamos, de circulação internacional e particularmente na Europa, acho que seria importante encarar as coisas neste plano. Nós, rapidamente, na segunda sessão, enfim, teve a cargo aqui da responsabilidade da nossa colega Ana Bruxado, tivemos em análise os três pilares em que assenta o desenvolvimento sustentável. Digamos, a salvaguarda ambiental, a responsabilidade social e a governança, enfim, das empresas, o chamado ESG. Enfim, foi uma sessão excelente, onde se trocaram bastantes ideias e se partilharam conhecimentos e casos práticos para, precisamente, ver como é que este aspecto pode ser desenvolvido. E, enfim, foi reconhecido que, de facto, o economista tem um papel importante neste processo de introdução nas empresas deste modelo.
enfim, em particular, e chamou também, portanto, para o International Sustainability Standards Board, que em 2023, emitiu uma nova regulamentação respeitante ao reporte financeiro de sustentabilidade das empresas. Portanto, isto, no fundo, significa que todos temos de estar atentos a isso, não apenas os que estão ligados às empresas, mas também do ponto de vista da reflexão mais geral, é um assunto que tem que estar bem presente e que, de facto, o economista tem uma responsabilidade muito particular. Na terceira sessão foi sobre a inteligência artificial e de facto, eu lembro-me que há uns 3 anos eu participei numa conferência, até foi em Angola, em que estava o Arlindo Oliveira, que é hoje uma das grandes referências no domínio da inteligência artificial, e ele dizia, talvez para me provocar, eu era economista, ele era engenheiro, que uma das profissões que iria desaparecer com a inteligência artificial era a profissão de economista. Obviamente que eu respondi, isto correspondia a um relatório internacional, portanto, podemos estar em risco, todos nós aqui, particularmente os mais jovens, não é? São aqueles que seguramente serão mais afetados, que as necessidades de economistas, quer no plano macro, quer no plano micro, possam vir a desaparecer. E esta sessão foi orientada pelos nossos colegas Mário Caldeira e Mário Romão, também que têm trabalhado bastante nestes domínios, um é economista, o outro é engenheiro, o Mário Caldeira é membro da nossa ordem, e eles disseram que isto não é bem assim, não é? E, portanto, no passado, também tudo aquilo que era desenvolvimento tecnológico era olhado com desconfiança por parte das pessoas que naquela altura estavam, mas a realidade é que, se nós olhamos em termos históricos, os empregos criados foram muito superiores aos empregos destruídos, não é? Basta olhar aquilo que foi a evolução estrutural das atividades económicas por todo lado, não é? E, portanto, provavelmente agora também o que vai acontecer é precisamente isso, não é? Agora, é evidente que o modelo de sociedade vai ter que ser alterado, não é? Porque, se de facto se reduzir, enfim, não sei se isso vai acontecer ou não, mas se reduzir o tempo de trabalho, o número de pessoas e a substituição de uma parte significativa das tarefas por máquinas, é óbvio que tem que haver um modelo, portanto, porque senão a quem é que vão vender as coisas, não é? Pode ser que, entretanto, cheguem os extraterrestres e nós consigamos, através da exportação, resolver o problema, não é? Mas vamos ter sempre presente que, de facto, a economia é produção, mas também é procura, também é consumo, e temos que articular as coisas desse ponto de vista. Mas, quando eles salvaguardaram-nos, enfim, a ideia é que também, e isto é extremamente interessante, que provavelmente as profissões ou atividades mais qualificadas são aquelas que serão mais beneficiadas pela inteligência artificial. Isso também é muito importante, não é? E, portanto, também temos que olhar, de facto, com otimismo para o que pode acontecer. E, portanto, em vez de diminuir os empregos, que será o que nós vamos, é precisamente ter mais profissões qualificadas, ter necessidade de outras qualificações e, portanto, é evidente que há sempre transições e que às vezes podem ser difíceis, mas que o futuro tem que ser encarado com otimismo. Tem que ser essa atitude para não nos deixarmos levar pelo pessimismo. Agora, há problemas, e eles chamam a atenção para isso. Problemas de regulação, sobretudo num contexto de rivalidades internacionais, não é? Porque a inteligência artificial tanto pode ser utilizada de forma positiva, mas também pode ser utilizada de forma negativa nesta rivalidade que está a acontecer a nível internacional. E, portanto, uma das mensagens que eles deixam, que é a necessidade, de facto, de encontrarmos formas de estabelecer regras, de regularmos a aplicação, a introdução e a utilização, portanto, da inteligência artificial. E, portanto, mais uma vez, a conclusão que eles tiram foi que não podemos pensar o futuro com fortes alicerces nos conceitos do passado, sendo aconselhável pensar a nível lógico com algum grau de abstração da realidade física que nos rodeia. Portanto, cá está sempre a velha afirmação, ou a velha nova afirmação, de sermos capazes de nos libertar das ideias antigas. E tivemos a seguir também a intervenção do presidente da International Economic Association, Danny Roderick, que é um especialista, ele trabalha em Harvard e é um especialista também nas questões da globalização, em que ele fez, e também procurando, foi uma intervenção também bastante rica, em que ele analisou aquilo que está a ocorrer a nível da globalização e lembram-se que ele chamou a atenção para a possibilidade de 3 cenários, não é? O cenário bom, o cenário mau e o cenário feio, não é? E, bom, eu não vou falar muito dos cenários maus, ou do cenário mau e do cenário feio,
prefiro concentrar-me aqui no bom, mas o que ele disse, no fundo, que haveria necessidade, de certa maneira, de voltar a Bretton Woods, ao regresso da cooperação internacional, do funcionamento das instituições internacionais, como forma também de olhar para a frente, mas não é um simples regresso, é um regresso, mas com adaptação às novas realidades, designadamente à necessidade e à importância de reconhecer mais o papel das nações. Julgo que foi esta, fundamentalmente, e estou, obviamente, a simplificar aquilo que ele disse, mas é uma mensagem muito interessante, que é, enfim, de olhar para a frente com o sentido de reforma e não com o sentido negativo. Tivemos depois o painel sobre o Orçamento de Estado. Foi também um painel muito interessante, enfim, estão recordados. Tivemos aqui, para além dos nossos colegas presidentes dos colégios de especialidade, de gestão fiscal e de análise financeira das empresas, tivemos também a participação dos dois responsáveis, dos dois chefes dos grupos parlamentares do Partido Social Democrata e do Partido Socialista, mas é interessante também ver aqui, isto foi muito curioso, que de facto aquela discussão que muitas vezes existe no Parlamento aqui não teve lugar, ou pelo menos na dimensão que tem tido lugar no Parlamento, porque no fundo, se nós olharmos, houve de facto uma convergência muito forte de posições relativamente a questões fundamentais, não é? A necessidade da reforma do sistema fiscal, ambos reconheceram que isso era necessário ser feito, mas também reconheceram a dificuldade que existe relativamente a isso, a necessidade de introduzir o médio e o longo prazo no enquadramento da elaboração orçamental e também esta ideia, que eu penso que é pouco debatida, mas que foi também introduzida, da necessidade de considerar a articulação entre impostos, entre o sistema, enfim, da arrecadação fiscal e os serviços que são prestados pelo Estado, precisamente em resultado desses impostos, não é? E que há aqui, enfim, em Portugal, e há um sentimento de que o nível da carga fiscal não está ajustado depois à contrapartida que nós recebemos em termos dos benefícios do Estado. Portanto, são questões, enfim, houve vários outros aspectos que foram ditos, mas eu julgo que estas questões são questões de facto fundamentais, para além de dizer que os 4 do painel convergiram precisamente nestes aspectos. Portanto, isto para dizer que não se compreende, se toda a gente fala da necessidade de uma reforma fiscal, porque é que não consegue-se chegar efetivamente a um consenso relativamente a essa reforma fiscal, e isto vai convergir com aquilo que o Presidente disse no primeiro dia, da necessidade também de olhar para a necessidade da convergência das forças democráticas aqui em Portugal, enfim, para fazermos face aos desafios que temos pela frente. Bom, passando ao segundo dia, julgo que não me esqueci de nenhum aspecto do primeiro dia. No segundo dia, hoje já, tivemos a intervenção da Administradora do Banco de Portugal, a Francisca Guedes de Oliveira, também a intervenção do professor Rui Albuquerque, e, do fundo, as duas intervenções acabaram também por convergir, né? Relativamente à necessidade de como é que se consegue, digamos, conciliar nos vários planos, nos vários níveis, portanto, a ideia do lucro e, obviamente, a maximização do lucro que as empresas seguem, com a questão da responsabilidade social, não é? E, portanto, hoje será um grande tema ver como é que estas duas coisas se articulam e temos que pensar também em formas de como conciliar estes dois aspectos. E o último painel, o papel dos gestores nos desafios de Portugal. Tivemos um painel, toda a gente diz, parece que foi a primeira vez que os 4 se reuniram, é normal os banqueiros, é normal, enfim, outro tipo de atividades reunirem os principais líderes, mas aqui, neste painel, foram pela primeira os 4 das chamadas Big Four, que tiveram aqui presente, a consultoria, com a gestão, a moderação admirável do nosso colega, presidente do Colégio de Organização e de Economia e Gestão de Empresas, o nosso colega José Gomes, administrador da AGEAS, também que tem sido um dos principais patrocinadores aqui da nossa ordem, também está associado a este congresso, aliás, todos têm os saquinhos da AGEAS, e foi também, enfim, verificou-se também uma grande convergência relativamente à incerteza, à imprevisibilidade, à necessidade de articular o curto, o médio e o longo prazo, problemas relacionados com a diversificação da economia, portanto, a necessidade de, apesar do impacto do turismo, mas a necessidade é preciso estar atento à volatilidade que está associada a este setor e, portanto, a necessidade de construir outras bases importantes para a economia e também a necessidade de reforçar, enfim, as tendências que têm existido, no fundo, da nossa capacidade de exportar,
Ainda há muitos constrangimentos, muitas limitações, mas a necessidade de reforçar a nossa capacidade exportadora e, mais uma vez, aqui foi chamada a atenção para a necessidade de reforçar os clusters, não é? Isso era muito importante, enfim, nós temos um problema de escala e tudo o que nós conseguimos fazer para criar escala, para gerar escala na economia portuguesa, nas empresas, no setor empresarial, é importante. E, enfim, desse ponto de vista, também a necessidade de densificar o nosso tecido empresarial. Bom, como eu disse, certeza que falhei muita coisa, de certeza que se calhar ficaram aspectos importantes de fora, mas é o balanço possível. Nós vamos trabalhar tudo aquilo, como eu disse, nós vamos publicar as intervenções na página, vamos fazer um tratamento até em termos mediáticos. Aliás, eu queria dizer que o Congresso, para além da grande participação, também se olharem hoje para as notícias, e nós vamos também fazer essa divulgação, teve um impacto muito assinalável do ponto de vista mediático, que é importante, e acho que o Congresso foi um momento alto em si, foi um momento alto das comemorações e também foi um momento alto do ponto de vista do relacionamento da Ordem com a sociedade, que é isso que nós queremos promover e desenvolver. E também, se me permitem, mais uma vez, saudar os nossos economistas eméritos, o último foi ontem, o professor Vítor Constâncio, mas também saudar os novos economistas conselheiros, os novos economistas séniores, que eu penso que também poderá ser um fator muito importante do ponto de vista da atratividade da Ordem e da sua afirmação também na economia, no mundo empresarial e na sociedade portuguesa em geral. E ficava por aqui. Peço desculpa ao Sr. Ministro se estou a ir para além daquilo que já estou a entrar no seu tempo, mas, mais uma vez, e termino concluindo, agradecendo a vossa participação, o vosso interesse, o vosso empenho e fazendo votos de felicidades para todos. E vamos continuar, seguramente, a trabalhar em conjunto e eu espero ver nas nossas iniciativas tanta gente quanto aquela que hoje e ontem estiveram aqui. Muito obrigado a todos. E vamos então dar início ao encerramento deste 10º Congresso, com a presença do Ministro da Economia e do Mar, a quem passo a palavra, Sr. Ministro António Costa e Silva. Muito bom dia a todos. Queria agradecer muito o convite do Sr. Bastonário da Ordem dos Economistas, o professor António Mendonça, para estar aqui presente. Cumprimentar também o meu caro amigo, o professor António Rebelo de Sousa, cumprimentar o Sr. CEO da AGEAS, todos os economistas presentes. É um grande prazer e uma grande honra estar aqui. Eu sou das pessoas que defende que nas sociedades em que nós vivemos, que são sociedades cada vez mais complexas, e as sociedades democráticas são isso mesmo, com a interação de múltiplos interesses e o desenvolvimento de múltiplos protagonistas, é fundamental não adotarmos os modelos de governação que vigoravam no passado. Não se conseguem governar as sociedades democráticas do nosso tempo com os modelos tradicionais, profundamente hierárquicos, que funcionam de cima para baixo. Temos também modelos que funcionem de baixo para cima, que articulem as grandes plataformas de cidadãos, as grandes plataformas de saberes que o país tem, as grandes plataformas relacionadas com as diferentes profissões para ajudarem a formatar as decisões políticas. E se eu tinha dúvidas no passado, elas desvaneceram-se completamente com a pandemia. A pandemia foi um momento de ruptura no funcionamento da democracia portuguesa, mas foi também um momento extraordinário de mobilização dos saberes, dos médicos, dos epidemiologistas, de todos aqueles que lidavam, no caso, com as ciências da saúde, para ajudar a formatação das decisões políticas. E quanto mais plataformas de cidadãos, de profissões, de saberes mobilizarmos no país, mais a nossa política será consistente, tomará as decisões em articulação com tudo aquilo que é a complexidade da situação. E isso é tanto mais evidente para mim
quanto as democracias hoje em dia, face à situação que vivemos em Portugal, na Europa e no mundo, estão confrontadas não com um dilema, mas com um trilema. E o trilema das democracias, para mim, é muito claro. Tem num seu vértice a competição pelo poder político, os ciclos eleitorais, a designação daqueles que o povo vota como representantes para governar o país. Mas depois há uma interação forte com a capacidade de tomar decisões políticas. Isto é, aqueles que foram eleitos, que estão legitimamente representados e atuam em conformidade, têm que ter as capacidades para tomar as decisões políticas. E nós, infelizmente, vivemos num país que anda há 50 anos a discutir a localização do aeroporto de Lisboa. As sociedades democráticas não podem transformar-se em sociedades da indecisão. A indecisão é letal. E, portanto, isso tem a ver com o terceiro vértice do funcionamento das democracias, que nunca podemos esquecer e que é frequentemente obliterado nesta luta quase autofágica entre a competição pelo poder político, que se propaga muito para além dos ciclos eleitorais, que contamina a decisão e a decisão volta à questão da competição pelo poder político. E qual é essa terceira vertente? É a capacidade das democracias fornecerem respostas aos cidadãos, de fazerem funcionar aquilo que é o bem público, de produzirem o bem público. E as democracias são sempre julgadas face a esta terceira vertente. Portanto, nós temos que ter, ao nível do nosso sistema, menos fragmentação, menos polarização, menos emoção, mais racionalidade na discussão, reconhecer que nenhum de nós é dono da verdade, mas estarmos sempre abertos para construir estas grandes plataformas colaborativas. Se não o fizermos, o país vai sofrer e sofrerá inapelavelmente. E nós estamos numa situação, quer nacional, quer internacional, que é complexa, que é difícil e que não se compadece com guerras de alecrim e manjerona. Infelizmente, muitas vezes, na política portuguesa, as guerras de alecrim e manjerona condicionam tudo o resto e as sociedades democráticas arriscam, sob esta onda de atordoamento coletivo, a afundarem-se nas minudências do presente e esquecerem a substância daquilo que pode mudar o país para o futuro. E eu penso que todos, e sobretudo os partidos políticos que são fundamentais no sistema democrático, têm sempre também a obrigação de construir estas plataformas. E elas têm que se refletir ao nível de toda a sociedade. Esse aspecto é um aspecto absolutamente fulcral para mudarmos um pouco o funcionamento da política em Portugal. E é por isso que eu reafirmo aqui ao Sr. Bastonário toda a minha disponibilidade para trabalharmos com a Ordem dos Economistas. Nós precisamos denodadamente mobilizar o saber que existe no país, o saber dos economistas, discutirmos qual é a situação do país e olharmos de forma diferente para o futuro. E o segundo ponto que queria enfatizar é a complexidade da situação internacional que nós estamos a viver hoje. Nós temos uma fragmentação geopolítica no planeta cada vez mais acentuada, uma fragmentação do comércio mundial, disrupções nas cadeias logísticas e aquilo que era impensável há alguns anos antes é a conversão dos grandes parceiros comerciais em rivais geopolíticos. Há historiadores, nomeadamente norte-americanos, como John Gaddis, que se dedica a isso e tem uma tese que eu partilho. Durante a Guerra Fria nós tivemos a confrontação entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas o facto das economias serem independentes tornou e estabilizou esse mecanismo de confrontação. Hoje temos as duas grandes potências mundiais, que são parceiros, têm economias profundamente integradas e quando se convertem em rivais geopolíticos cada vez mais acentuado, isso contamina e dissemina a entropia no sistema internacional. Desde logo porque põe o binómio segurança, comércio em interação, condiciona o fluxo de bens, de capital, de desenvolvimento de mercadorias, do comércio internacional. E como disse há alguns séculos atrás o filósofo francês Montesquieu, o comércio é um elemento pacificador das relações internacionais, o comércio estabiliza as relações internacionais e é um promotor da riqueza. Para mim, o comércio é uma das grandes descobertas da espécie humana. Até à descoberta do comércio, as sociedades relacionavam-se através da guerra. Com a descoberta do comércio, essa pacificação aconteceu. Mas a espécie humana aprende muito pouco com os seus erros. E nós temos este cenário em que existe já não uma guerra, mas duas guerras que podem ter reflexos muito importantes em todo o desenvolvimento das economias mundiais.
quando a espécie humana está confrontada com uma das piores ameaças que existiu até hoje à sua existência, que é a ameaça climática. O sistema climático da Terra começou a estabilizar a partir dos 12 mil anos atrás, quando o planeta saiu da última grande era das glaciações. As condições de vida no planeta eram dramáticas, a espécie humana conseguiu sobreviver e usou a sua inteligência para depois, com a estabilização do clima da Terra, construir as grandes civilizações que marcaram a história, da Mesopotâmia à China, da Índia ao Egito e à América do Sul. E o que vemos hoje é a deterioração do sistema climático da Terra, que é provocado por nós. Nós estamos já a viver a 6ª extinção de espécies em massa no nosso planeta. E ela é devido ao consumo frenético dos combustíveis fósseis. Nós somos uma sociedade que transforma recursos em lixo a uma velocidade sem precedentes na história. Há um estudo do US Geological Survey que mostra que nos últimos 60 anos, em termos percentuais, estamos a consumir hoje 618 vezes mais petróleo, 1000 vezes mais gás, 756 vezes mais níquel, 1500 vezes mais bauxite. E isto é insustentável. E é isto que está a criar esta dizimação de muitas das espécies do planeta. A última grande extinção que existiu no planeta ocorreu há cerca de 66 milhões de anos atrás, quando a espécie humana nem sequer estava aqui. Nós vivemos neste planeta extraordinário, que é o planeta da vida, e a vida é resultado da conjugação impressionante de diferentes variáveis geológicas, entre elas a água e a existência dos oceanos. E essa última grande extinção, que é conhecida por ter levado à extinção dos dinossauros, ocorreu quando um meteorito, com cerca de 10 km de diâmetro, embateu na península de Yucatão e causou uma das maiores convulsões que o planeta experimentou, extinguiu diferentes cadeias alimentares e provocou um desastre sem precedentes. E atenção, nós podemos visitar ainda hoje a cratera de Chicxulub, para pessoas como eu que são apaixonadas pela história do planeta, é uma visita impressionante. As concentrações de irídio, que é um metal que não existe na Terra, mas existe nos meteoritos e faz parte da sua composição, está em níveis não vistos em todos os outros lados do planeta. Mas a questão hoje é que, se olharmos para as últimas décadas, temos um ritmo de extinção de espécies como os anfíbios, já perdemos 1/3 dos recifes de corais do planeta, já perdemos 1/3 dos tubarões e das raias, já perdemos 1/3 dos moluscos de água doce, 1/4 dos mamíferos, 1/5 dos répteis, 1/6 das aves. E não vamos ter nenhuma ilusão. Se nós continuarmos a permitir que isto ocorra, os vírus patogénicos que vivem em múltiplos hábitats vão ter cada vez mais com a espécie humana. E a pandemia é um grande aviso que nos foi feito. E face a isso, o que é que fazemos como comunidade internacional? Novas guerras, dilapidar completamente países, não ter atenção nenhuma àquilo que nos devia levar à cooperação. Portanto, o sistema de fragmentação geopolítica inibe ou limita a cooperação internacional que é necessária para responder a estes grandes desafios. E como o tema da conferência do Congresso da Ordem dos Economistas é os grandes desafios, nós temos que perguntar como é que Portugal tem respondido, sobretudo a economia portuguesa, a esta convulsão internacional e a deterioração do sistema geopolítico e geoeconómico do planeta. E a resposta que podemos dar é que a economia portuguesa é resiliente, deu em 2022 uma resposta impressionante. Em outubro de 2022 tínhamos a inflação ao nível de 10% e havia vários prognósticos que não íamos aguentar, que a economia ia colapsar, que íamos a caminho do inferno. E o que se passou é que em 2022 a economia portuguesa cresceu 6,8%, o maior crescimento desde 1987. E o que é muito significativo, as exportações chegaram a 50% do PIB. E essas exportações têm a ver com o dinamismo de todo o setor empresarial português. À cabeça de todos, com a maior fatia, a nossa grande indústria de metalomecânica, de fabricação de máquinas e de equipamentos, que conseguiu no ano de 2022 receitas em termos de exportações de 23 mil milhões de euros.
à frente do turismo, que alcançou 21,1 mil milhões de euros. Portanto, a economia portuguesa não é só turismo. O turismo é um dos grandes setores que temos que olhar, ver como é que desenvolver, sobretudo em termos de qualidade, disseminar pelo país, atenuar a sazonalidade, converter o turismo numa alavanca para o desenvolvimento das economias locais e promover cada vez mais a sua sustentabilidade. Mas não podemos esquecer a indústria metalomecânica, a fabricação de máquinas e de equipamentos. Não podemos esquecer a nossa extraordinária indústria de componentes que trabalha para o setor automóvel. Não existe hoje um carro que circula no espaço europeu que não tenha componentes produzidos em Portugal. Atingiram em 2022 13 mil milhões de euros em termos de receitas das exportações. E o setor agroalimentar que chegou aos 7.300 milhões de euros, com os outros setores que bateram todos eles sucessivos recordes. E o que é extraordinário é que no primeiro semestre deste ano as nossas exportações cresceram ainda mais, cerca de 11,5%. E, portanto, temos que ter atenção que o país tem defeitos, tem muita coisa que temos que superar, mas nós não podemos esquecer as nossas qualidades. O país só se transformará se nós conseguirmos diagnosticar aquilo que é bom, que fazemos de bom e fortalecer essas bases, contrariando aquilo que fazemos de mal. E o país faz muitas coisas bem. A primeira são as qualificações. Apesar de ainda termos algum déficit relativamente à comparação com as médias europeias, sobretudo na percentagem da população entre os 25 e os 65 anos que tem o ensino secundário e que ainda é relativamente baixa comparado com os níveis europeus, nós temos avanços significativos. E queria registar aqui que nós estamos hoje a 20 mil pessoas de chegar aos 5 milhões de pessoas a trabalhar em Portugal. É a maior força de emprego das últimas décadas que nós temos no país. E é uma alavanca importante que nos dá muita confiança. E porquê? Porque 1,7 milhões destes 5 são pessoas que têm formação superior. E, portanto, são hoje 34% da nossa força de trabalho. E aumentaram ainda por cima 24% quando comparamos com 2019. Quer dizer, aquilo que foi a grande aposta do país, de sucessivos governos, qualificações, educação, está a ter resultados na introdução de mais e mais gente com formação superior no tecido produtivo. E isso muda tudo. As empresas são mais competitivas, são mais inovadoras, pensam melhor na reconfiguração das suas cadeias de produção, atuam melhor no mercado internacional, dão atenção à inovação. E por isso é que os números de patentes que o país tem registado têm subido consecutivamente. E o ano passado, em 2022, o registro de patentes de Portugal subiu mais 7,6%, atingiu 312 patentes. E o meu sonho é registarmos uma patente por dia e vamos chegar lá. E o outro aspecto que é extremamente importante é o investimento direto estrangeiro. Há um estudo muito interessante da Ernst & Young que mostra que em 2022 passamos da 8ª para a 6ª posição no espaço europeu. Atraímos 2,4 mil milhões de euros de investimento direto estrangeiro. E quando analisamos a origem desse investimento, 19% veio dos Estados Unidos da América, 15% da Suíça, 15% do Reino Unido, 15% dos países nórdicos e 13% da Alemanha. E na tipologia desses investimentos, o que é absolutamente extraordinário é que 66% dele destina-se ao desenvolvimento de parcerias tecnológicas, parcerias de engenharia, parcerias de software, 23% para a instalação de novas unidades industriais. E, portanto, há aqui uma mudança de paradigma na relação do país com as empresas internacionais. As empresas no passado procuravam-nos para instalar call centers, para instalar centros administrativos. Hoje procuram para desenvolver parcerias tecnológicas. A Nokia instalou na Amadora, há alguns meses atrás, o seu centro de gestão de software da rede 5G. E os engenheiros portugueses, com os engenheiros finlandeses na Amadora, estão a desenvolver esse software e a gerir dali tudo aquilo que é a rede de 5G da Nokia no mundo. E é esta transformação que nós precisamos de fazer para o nosso país. E é evidente, para continuarmos neste caminho, temos que superar aquilo que são os nossos atrasos endémicos. Nós ainda temos fracas produtividades, sobretudo a produtividade aparente do trabalho. Ainda temos um crescimento do PIB per capita que não nos satisfaz. Temos que voltar a tudo aquilo que são as causas deste atraso, nomeadamente a demografia. Nós somos um país que em 2000
no ano 2000, tinha cerca de 94 pessoas com 65 anos ou mais para cada 100 jovens ou pessoas até aos 15 anos de idade. Em 22 anos este índice passou de 94 para 183 e é preocupante, porque o envelhecimento significa que não estamos a ser capazes de fazer a reposição da força de trabalho. E nós temos aqui, em nosso benefício, os saldos migratórios, que têm sido positivos nos últimos anos. O saldo migratório em 2022 foi de cerca de 87 mil pessoas, portanto, que se acrescentaram no saldo entre as que saíram e as que entraram no país. Mas temos que fazer muito mais. E a questão da demografia, o trabalho com a diáspora, o trabalho com os estudantes estrangeiros que estão no nosso excelente sistema de ensino e de ensino superior e que temos que também cativar para ficarem no país. A retenção do nosso talento são desafios que são absolutamente fulcrais. Mas não vamos resolver nada em termos de um crescimento económico significativo se não superarmos outro atraso que o país tem, que é o nível de capital por trabalhador nas empresas portuguesas. A capitalização das empresas é absolutamente decisiva, porque nós temos um nível de capital que é um dos mais baixos da União Europeia. E estamos a trabalhar quer com a banca convencional, com o banco de fomento, com as sociedades de capital de risco, para termos no país um sistema financeiro normal, isto é, que possibilita aos empresários o acesso aos recursos e a transformação da trajetória das suas empresas. São grandes desenvolvimentos que estão em curso e que têm ligação com um aspecto fulcral para crescermos em termos do PIB per capita, para crescermos em termos da produtividade da força de trabalho. E isso tem a ver com os desenvolvimentos tecnológicos. Nós estamos a viver uma era que tem muitos problemas que já foquei, mas é uma era fascinante, porque nós temos mudanças cruciais ao nível de tudo o que é o mundo físico, com os veículos sem condutores ou os veículos remotos, com a robotização avançada, com a impressão tridimensional, com a nova ciência dos materiais. E atenção que temos o nosso grande Instituto de Nanotecnologias de Braga, que pesquisa a área dos materiais, os novos materiais como o grafeno, os nanotubos de carbono e tudo aquilo que tem a ver com as fibras de carbono, muito possivelmente serão fulcrais para o futuro e nós também podemos gerar aí algumas vantagens competitivas. Mas há também transformações impressionantes ao nível do mundo digital, com a inteligência artificial, com as máquinas que aprendem, com a internet das coisas e, sobretudo, com o poder imenso dos sensores que está a mudar o mundo. Os sensores podem nos dar informação do território, do oceano, online, para produzirmos intervenções muito mais inteligentes em relação à economia e ao desenvolvimento dos negócios. Mas também neste século há uma interação muito forte destes dois vetores com o terceiro, que é a ligação da biologia com as ciências da computação. Este é o século que vai incrementar de uma forma sem precedentes esta interação. E é todos estes desenvolvimentos que procurei capturar no ano 2020, quando o Sr. Primeiro-Ministro me pediu para fazer a visão estratégica para o desenvolvimento do país e da economia portuguesa até ao fim desta década, até 2030. E isso está capturado no Plano Nacional de Recuperação e Resiliência, essa visão, e no programa do Governo. E é isso que nós estamos a protagonizar hoje ao nível das agendas mobilizadoras do PRR. É talvez o componente mais importante para a economia portuguesa que nós temos no nosso Plano Nacional de Recuperação e Resiliência. São cerca de 8 mil milhões de euros de investimento, com a parte do investimento público a atingir cerca de 2,7 mil milhões de euros e o resto é investimento das empresas. Todos os 53 consórcios são dirigidos por uma empresa e têm em consórcio outras empresas e têm entidades do sistema científico e tecnológico. E aquilo que estamos a ver com grande entusiasmo de todos os agentes é a mudança da economia portuguesa. Estamos a trabalhar com as bases que existem hoje para vislumbrar o que pode ser a economia do futuro. Vemos a nossa grande indústria metalomecânica, de fabricação de máquinas e de equipamentos, que está a adotar em massa as tecnologias digitais, a robotização avançada, a impressão tridimensional, para reconfigurar as cadeias de produção, para ser mais produtiva, mais competitiva e para se afirmar no mercado internacional. Estamos a ver na área do têxtil e do vestuário a adoção daquilo que é a fábrica inteligente, o uso de fibras de fios reciclados, com a introdução da economia circular, melhor gestão da água, da energia e dos recursos, e depois a utilização que a indústria têxtil está a fazer no âmbito desta agenda,
que é a nau verde, da inteligência artificial, para pesquisar os tecidos que existem no mundo, construir uma tecidoteca, identificar com avanço as tendências que existem no mercado e reconfigurar as suas cadeias de produção para responder na linha da frente a essas tendências. Temos 4 grandes agendas na área da saúde. A saúde, para mim, é um dos setores da economia portuguesa que mais pode crescer. Nesse documento de 2020 dizia que Portugal pode ser uma das fábricas de medicamentos da Europa. Nós descobrimos no auge da crise pandémica que o país que já fabricou substâncias ativas de medicamentos no passado teve que recorrer à Índia e a outros países para medicamentos que nós já fabricamos. E que ninguém se iluda, temos competências e avançadas para a fabricação das substâncias ativas do medicamento, para o tratamento de moléculas, inclusive moléculas complexas, na fertilização industrial, na síntese química fina. Peço desculpa, não me conseguem aqui abrir a água. Peço desculpa. É que isto está a escorregar. E, portanto, não consigo abrir. Já abri. Está bem, obrigado. Está bom, obrigado. Muito obrigado. Peço desculpa. E, portanto, o que é que se está a passar no âmbito das agendas mobilizadoras da saúde? Nós temos 4 grandes agendas, uma delas é dirigida pela Blue Pharma, uma empresa de Coimbra que se dedica à nova geração de medicamentos injetáveis complexos. Estão a trabalhar com moléculas pequenas, peptídeos, ácidos nucleicos, e é uma agenda que é muito promissora. A segunda é para aplicar as biotecnologias. É dirigida pela Tecnopage, que é uma companhia, uma empresa que é referenciada nos radares internacionais, foi referenciada pela revista The Economist como uma das mais promissoras no mundo na área das biotecnologias. Os biofármacos é exatamente usarmos os produtos biológicos para desenvolver esta nova geração. A ALS lidera a terceira agenda, que vai tentar descobrir soluções para uma das doenças silenciosas deste século, que já mata 1 milhão de pessoas no mundo, que é a resistência aos antibióticos. O excesso de consumo dos antibióticos provoca em alguns organismos humanos pura e simplesmente a incapacidade de lidarem com as infecções. E a última grande agenda, que é do Health Portugal, está a lidar com tecnologias como a inteligência artificial para tratar os grandes dados da saúde. E eu tive a oportunidade, nas minhas funções anteriores, de acompanhar um grande projeto do MIT, que aplicava a tecnologia da inteligência artificial para tratar grandes volumes de dados de uma base de dados anonimizada de mulheres americanas que tinham o cancro da mama. Eram cerca de 50 mil mulheres. As bases de dados são anónimas, não têm o nome das pessoas, mas têm a sua história clínica. E estas tecnologias, quando aplicadas ao tratamento destes grandes volumes de dados, fazem aquilo que o olho humano não consegue ver. É a decomposição inicial dos tecidos, das células, que são indicadores da doença. E hoje nos Estados Unidos eles usam isso para identificar com 5, 6, 7 anos de avanço. Isso prolonga a vida das mulheres, é extremamente importante para o bem público e o impacto que estas tecnologias podem ter no nosso país podem ser realmente extraordinárias. Porquê? Porque a nossa população de 65 anos ou mais tem 2 ou mais doenças letais. E eu acredito profundamente, com a ciência, o conhecimento que existe hoje acumulado, a aplicação destas tecnologias à doença de Parkinson, à de Alzheimer, ao cancro e a outras, vai produzir bens e serviços de alto valor acrescentado, com um impacto fortíssimo na vida das pessoas. E, portanto, estas agendas estão ligadas a outras, como a do espaço e a aeronáutica. Queremos sediar o nosso grande cluster do espaço e da aeronáutica em Ponte de Sor, Évora e Beja. O país já produziu, com o seu grande centro de investigação, que é o CEIA, e as capacidades que o CEIA tem, no âmbito de uma colaboração com a Embraer, usando só a engenharia portuguesa e tecnologia portuguesa, já conseguiu construir uma aeronave, o KC-390, e, portanto, este cluster está desenhado para também disputarmos tudo o que é o segmento de mercado das aeronaves ligeiras, de pequena ou média dimensão. Há também a recuperação das capacidades que o país já teve no âmbito da ferrovia, da construção de material circulante, e, portanto, eu espero, no âmbito destas 2 agendas que existem, recuperar parte deste processo. Mas, para finalizar a minha intervenção, queria partilhar convosco aquilo que é a visão para transformar a economia portuguesa, não só com base em tudo aquilo que vai vir das agendas mobilizadoras,
mas, sobretudo, capitalizando o que são os ativos que o país tem. O país construiu um cluster de energias renováveis que é muito significativo e é hoje competitivo. Temos a eólica, temos a solar, a energia solar é uma das grandes energias deste século, pela simples razão de que o planeta recebe todos os dias do Sol 8.000 vezes mais energia do que toda aquela que consome e, portanto, com a ingenuidade, a criatividade e a capacidade da espécie humana, nós estamos a ver a energia solar a fazer o seu caminho, a energia eólica também. Vamos lançar também o primeiro leilão de eólica offshore. O Sr. Primeiro-Ministro definiu como objetivo 10 gigawatts, que vão ser até 2026, é um super desafio, mas o primeiro leilão vai ser lançado e estamos a receber muitas candidaturas de grandes empresas internacionais. E porquê? Porque o nosso recurso eólico offshore tem características muito interessantes. As velocidades do vento são de 5, 6, 7 metros por segundo. A potência de irradiação passa muitas vezes os 400 watts por metro quadrado e esta qualidade do recurso vai potenciar o desenvolvimento deste setor. Mas nós não queremos energias renováveis só para ter energias renováveis. Não queremos cometer os erros anteriores na história e, sobretudo, na industrialização da economia portuguesa. Nós queremos usar esta competitividade para atrair para Portugal a nova geração de indústrias verdes. E uma delas que está à procura de sítios no mundo é exatamente a indústria do aço, uma das mais poluidoras do planeta. 8% das emissões de CO2 vêm da indústria do aço. E estamos a dialogar com alguns proponentes internacionais que querem produzir aço com base em energias renováveis. E o nosso país fornece aí vantagens assinaláveis. Se conseguirmos fazer isso, coligado com a transformação que está a experimentar o setor dos transportes, nós vamos ter uma nova fase de industrialização no país. E porquê? Porque queremos fixar no país os fabricantes de baterias. Nós não vamos ter nenhuma ilusão, o mundo vai ser cada vez mais dirigido por baterias, vai funcionar com base em baterias. E, portanto, os países que se posicionarem na linha da frente para atrair os grandes fabricantes de baterias terão vantagens competitivas. E há um estudo muito interessante da Agência Internacional de Energia que diz que até 2040 nós vamos precisar, em termos de capacidade de baterias no mundo, de cerca de 10.000 gigawatts-hora. Isto é 50 vezes a capacidade que hoje temos instalado. E se olharmos para as fábricas de mega baterias, as das mais de 700 que existem, uma parte estão na Ásia. E é por isso que queremos sediar em Portugal algumas dessas fábricas e depois ligá-las à própria fabricação dos carros elétricos. Felizmente temos uma grande agenda mobilizadora no âmbito do PRR, com a Stellantis. A Stellantis, no âmbito dessa agenda, vai fabricar o primeiro carro elétrico ligeiro em Portugal, mas estamos a atrair os outros construtores, a Volkswagen, todos os outros, para também sediarem no nosso país a fabricação dos carros híbridos e dos carros elétricos. E, portanto, isto pode dar ao país uma possibilidade de disputar este campeonato e de fazer crescer o papel da indústria no país. Porque eu sou das pessoas que acredita profundamente que um dos erros capitais que o país cometeu foi deixar-se desindustrializar. Não vamos ter ilusão nenhuma. A indústria está no cerne da criação de valor, alavanca todos os setores à volta. O conhecimento e o saber que gera propagam-se na economia, quer a montante, quer a jusante. É por isso que os países do mundo que têm a indústria mais avançada são aqueles que têm o setor primário mais avançado e o setor terciário, se calhar, mais avançado. Porque a difusão do saber e do conhecimento gerado pela indústria é fulcral. E se algumas dúvidas existissem, o professor Joseph Stiglitz publicou em 2012 um paper que é seminal. Ele compara o PIB per capita do Ghana com o PIB per capita da Coreia do Sul entre 1960 e 2010. Em 1960, o PIB per capita dos dois países era mais ou menos similar, na ordem dos $1.000 por habitante. 50 anos depois, a Coreia do Sul multiplicou o seu PIB per capita por 23 vezes. Não cresceu 23%, multiplicou 23 vezes. Tornou-se um dos países mais avançados do mundo, dos países mais industrializados do mundo. Um país altamente competitivo e em que a inovação desenvolve o seu papel. E nós não há nenhuma razão para, em Portugal, com a ajuda dos economistas, com a ajuda da Ordem dos Economistas, com o estudo dos problemas, com uma discussão racional, olhando claramente quais são as nossas dificuldades, quais são os nossos pontos negativos, como é que os podemos superar e construindo essas grandes plataformas colaborativas, nós podemos chegar lá. E o que eu queria dizer aqui, muito claramente, esta revolução já começou no chão de fábrica das empresas portuguesas, que
têm trabalhado com um entusiasmo absolutamente impressionante. E se nós as conseguirmos ajudar com as políticas públicas, com o saber e com o conhecimento, nós vamos transformar o nosso país a caminho do futuro. Não vale a pena debatermos com frustrações, não vale a pena fazermos o jogo de puxar o país para baixo, que é um jogo que não contem comigo para isso. Nós temos que olhar para o país com realismo, com sinceridade, com honestidade, mas olhar para aquilo que o país tem de bom e fazer com que haja essa transformação. E como escreveu de forma admirável o escritor moçambicano Mia Couto, a vida é demasiado preciosa para ser esbanjada num mundo desencantado. Obrigado. E com este retrato do país e do mundo do Ministro da Economia, concluímos os trabalhos. Em nome de toda a organização, obrigada por nos terem honrado com a vossa presença. Até breve. O próximo congresso é já daqui a 2 anos.